Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um CESP Entrevista. Hoje recebemos a jornalista e pesquisadora Carolina Maria Rui, que é coordenadora do Centro de Memória Sindical. E a Carolina conversa conosco hoje sobre um projeto muito bacana, que é o Brasil em 200 Nomes, que, celebrando o bicentenário da independência, homenageia 200 personalidades relevantes para a luta dos trabalhadores. Carolina, muito obrigada e seja muito bem-vinda ao CESP Entrevista. Obrigada, Rita. Obrigada, sindicato. Agradeço também essa oportunidade de estar falando, né, estar expondo esse projeto, enfim, das centrais que a gente está ajudando. E já estou à disposição aqui para falar o que vocês Legal. precisarem. O Centro de Memória Sindical apresenta esse trabalho muito bacana, lembrando dos trabalhadores, da luta dos trabalhadores nesses 200 anos de história. Conta para a gente o que é o projeto, como ele foi, como se teve a ideia em torno do projeto, como ele foi desenvolvido, como é essa história toda. Então, a gente teve a ideia no fim do ano passado já. No fim do ano passado, a gente leu alguns artigos no jornal que começaram a falar um pouco do bicentenário. Principalmente, eu li o artigo do Hélio Gaspari, da Folha, no fim do ano passado, que falava quando foi comemorado o centenário, em 1922, quando foi comemorado 150 anos, que foi na época da ditadura militar, em 72, mas que mesmo assim foi comemorado, tal, tiveram várias ações culturais, e que nesse ano não estava tendo, embora tenha um investimento grande no governo federal para isso, não está tendo nenhuma comemoração com relação ao bicentenário, à independência e tal. Quer dizer, só essas coisas que o Bolsonaro faz aí, enfim, ameaça de golpe, essas coisas, enfim, nem merece a gente ficar comentando. Então, a partir disso, a gente aqui conversando com outras pessoas, a gente teve uma ideia de que seria legal as centrais, o movimento sindical, fazer alguma atividade com relação a isso, né? A gente pensou em várias atividades, enfim. Mas aí, pensando melhor, a gente chegou nessa ideia de levantar 200 nomes. Na verdade, eu lembrei até de um filme que eu vi recentemente, que no fim, o filme é um filme novo, assim, chama O Sete de Chicago, que é um filme da Netflix, né? É um julgamento de uns ativistas contra a Guerra do Vietnã, em 68, né? Aí, no fim do filme, dentro do julgamento ainda, eles eles citam os nomes de 4.500 pessoas que morreram na guerra, né? De americanos que morreram na guerra. Aí eu lembrei um pouco disso, um pouco de uma inspiração que eu acho que é uma certa afirmação assim da nossa história, né? Sobre a história oficial, digamos assim. No começo, todo mundo achou assim que ia ser difícil chegar em 200 nomes. E difícil ter um consenso assim entre as centrais. Mas mesmo assim a gente falou assim, não, mas vamos fazer porque mesmo sendo difícil a gente vai enfrentar, porque a gente vai perder a oportunidade. Se a gente não fizer agora, a gente não vai fazer mais. Não vai ter mais 200 anos, só daqui a 50 anos vai ter outra efeméride, enfim. Uhum. Então a gente começou a fazer. Aí logo no fim do ano passado já saiu um artigo assinado pelo Miguel Patá e o Adilson Araújo, da CPB, e o Oswaldo, da Nova Central, falando do bicentenário. Saiu esse artigo no site Poder 360, né? E aí saiu em vários sites, falando da importância do bicentenário e já falando que ia fazer esse projeto, já em dezembro do ano passado, que ia fazer esse projeto dos 200 nomes. Aí agora a gente começou, enfim, desde que acabou o 1º de maio, né? Porque até o 1º de maio os sindicatos não conseguem fazer nada. Aí desde que acabou o 1º de maio a gente está fazendo essa lista, um folder, assim, então tem que levantar. É um material bem simples, mas como são 200 nomes, é difícil de fazer, porque tem que levantar uma informação de cada um, assim, foto, tudo.
vocês tiveram essa ideia, vocês já imaginaram que seria difícil fechar esses 200 nomes. Aí, como é que foi esse processo? Essa curadoria, as centrais fizeram sugestões, vocês foram pesquisando e levantando, porque como que foi isso, esse processo de chegar nos 200 nomes? Foi difícil. Na verdade, não foi tão difícil quanto a gente imaginou. Primeiro, tinha uma resistência com relação a alguns nomes. Mas essa resistência, por exemplo, o nome do Getúlio Vargas tinha uma certa resistência, com base em algumas. Mas, assim, não tem como não colocar, porque é uma pessoa assim, fundamental na história. Então, logo essa resistência foi quebrada. Não tem como. Aí se formou um grupo de. As centrais indicaram jornalistas, assessores, pessoas assim, de cada central para pensar, para levantar esses nomes. As centrais enviaram listas de nomes. Então, a gente criou um subgrupo aqui, que sou eu, o Val Gomes, o André Sintra, enfim, para avaliar um pouco, assim, porque assim, os nomes têm que ter alguma vinculação com, mesmo que seja uma coisa indireta, meio tipo Tarsila do Amaral, uma pessoa que ela não é do movimento sindical, mas ela pintou os trabalhadores, ela retratou, ela trouxe uma nova ideia assim de estética, né? Colocando o trabalhador como uma figura, uma identidade, uma figura estética, bonita e tal. Então, ela entra por isso. Tem que ter um pouco uma vinculação com os trabalhadores, assim, com o movimento social. Então, esse era um critério, né? Então, a gente foi... porque apareceram muitos nomes, então a gente teve que um pouco fazer uma seleção, assim. Então, a gente, com base nesses critérios, teria que estar dentro dos 200 anos, né? Porque também apareceram nomes tipo Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, ele é anterior a esse... Tipo, Aleijadinho. Aleijadinho também, ele não pode entrar porque ele é anterior a essa época, né? Embora ele seja super importante. Tá? Uhum. Então, a gente teve alguns critérios para inserir, para colocar os nomes. A gente não precisou ter um critério assim, a gente precisa de ter mulheres, a gente precisa de ter negros. Foi nome a nome, assim. A gente não pensou assim, vai ter que ter desse grupo, tem que ter algum nome que represente esse grupo. Não, a gente foi levantando nome a nome. E, naturalmente, a lista ficou representativa, assim, ficou com mulheres, negros, a gente não precisa... Embora isso seja uma preocupação legítima, né, uma preocupação importante, a gente não precisou ter estabelecer as cotas para conseguir traduzir a diversidade. Foi natural. Na lista dos 200 nomes, a gente tem aí tanto, eu imagino que lideranças sindicais mesmo, né, pessoas ligadas ali diretamente à luta dos trabalhadores, como artistas, lideranças políticas. O caso do Getúlio Vargas, que você mencionou, muito emblemático, né, porque embora seja realmente uma figura controversa da nossa história, mas está associado à consolidação das leis do trabalho, que hoje a gente tenta defender tanto a legislação trabalhista. Né? E eu imagino que tenha juristas, enfim, então tem um mosaico diversificado dessas 200 personalidades aí. Tem, bem diversificado. Tem políticos bastante, tem bastante sindicalista também, trabalhadores, né? Tem bastante religiosos, né? Tipo Dom Paulo Evaristo Arnes, Irmã Dulce. Então tem bastante religiosos, assim. Aí tem cientistas, né? Tipo Carlos Chagas, Oswaldo Cruz. Tem bastante artista também, músicos, escritores, chargistas. É bem diversificado, sim. Tem bastante esportista também. Não, a lista acaba com a Marta, que é a pessoa mais nova, né? A gente organizou por ordem de nascimento. Então, o primeiro é o José Bonifácio, de Andrade Silva, que nasceu em 1700. Ele nasceu antes da época, né? Mas ele foi atuante nessa época pela luta pela independência. E a última da lista é a pessoa mais nova, que é a Marta
jogadora. Que legal. Então é isso, a gente quis dar um caráter bem popular também, bem assim, de luta sindical, mas também popular, para as pessoas reconhecerem, né? Para as pessoas olharem e reconhecerem as pessoas que estão ali também. E assim, a gente está conversando aqui, esse trabalho já está pronto e será lançado no dia 15 de agosto. Quando as pessoas assistirem o nosso papo aqui, já terá sido lançado, porque a nossa entrevista vai para o ar na nossa edição de setembro. Sim. E passado o evento, como é que as pessoas podem conhecer o projeto, conhecer as pessoas? Dá para saber, tem um históricozinho de cada um? O que as pessoas vão ter acesso? Depois o projeto vai ficar no site do Centro de Memória Sindical. Então, ali você vai poder acessar a lista. Assim, o mais importante, e o projeto, assim, a ideia do projeto. O mais importante para a gente é a lista, é o conjunto tipo assim, então, assim, o fundamental é o ano que a pessoa nasceu, para criar uma linha do tempo, né, e o que a pessoa era. Então, tipo assim, José Bonifácio, político. Então, aí a gente vai complementar a lista com informações sobre as pessoas, tal, mas isso é uma coisa que a gente vai fazendo ao longo do mês, para no dia da independência já está mais, já tá mais completo. É uma coisa que a gente pode ir fazendo sempre, porque a gente sempre pode... cada pessoa vai ter uma página, um linkzinho que vai para cada pessoa. Então, a gente pode ir complementando isso, mas a gente espera que no dia 7 de setembro já esteja mais completo. Aí eu vou mostrar aqui, a gente fez um folder para levar no dia, para distribuir, que vai ser a apresentação do projeto. Aí você abre aqui, tem a lista, aí tem a lista dos 200 nomes. Aí abrindo aqui, tem o pôster. Ai, que lindo! Né? Legal. É um A2. Nossa, eu fico assim meio... Assim. É o pôster com os 200 nomes. Aí a gente vai distribuir. Aí aqui tem o QR Code que vai para o site. Tá, bacana, bacana. Carolina, e tem um projeto que derivou desse, né? Que é o Brasil em 200 obras. E aí você e outros jornalistas sindicais, eu não sei qual a ligação deles com o Centro de Memória, mas enfim, ligados às centrais, né? Fala um pouco sobre esse projeto também. Então, aí quando a gente começou a fazer esse projeto 200 nomes, as pessoas que começaram a fazer, o Juruna, eu, o Val, o pessoal do sindicato, as pessoas começaram a ficar super empolgadas. Embora fosse difícil, você começa a pensar, assim, a lembrar de várias... Aí a gente teve, a partir dessa empolgação total que tivemos, a gente teve a ideia de fazer também uma lista, que seria um subprojeto, né, de 200 obras brasileiras, né, de obras lançadas em 1822 até tem obra também lançada em 2022. Então, são obras de arte, enfim, é uma lista cultural, né? Também vai ficar disponível no site. A gente também fez um folder mais simples para as obras, só para te mostrar aqui. Brasil em 200 obras. Tá. Aí aqui tem a lista. Nossa, a minha coisa ela fica invertida e eu fico assim, totalmente... E aqui tem um pouco algumas obras que a gente colocou. É o Hino da Independência, o Pagador de Promessas, enfim, várias, cinema, música, pintura, também são obras que passam por essa história. Tá. Tem bastante arquitetura, moda. Esse projeto foi feito por jornalistas da imprensa sindical, é o André Sintra, da CTB, eu, né, do Centro de Memória, o Marcos Rui, da CTB também, a Suzana Buzelli, que é do Sindicato dos Padeiros, que é da UGT, e o Val Gomes, que é do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, da Força. Tudo isso, enfim, está sendo feito aí em torno do Centro de Memória Sindical.
Conta um pouco qual é o trabalho do Centro de Memória Sindical, por que ele existe, como que ele passou a existir, qual a importância dessa instituição? Então, o Centro de Memória Sindical foi criado em 1980, naquele contexto das greves de 78, né? Tá. Um grupo de jornalistas, pesquisadores, resolveu fazer uma coleta de depoimentos com aqueles sindicalistas que fizeram as greves de 70, principalmente de 79, que as greves começaram em 78, mas em 79 foi feito mais uma coleta de depoimentos. A partir desses depoimentos se fundou o Centro de Memória Sindical. Então, a gente tem no nosso arquivo, a base são esses depoimentos. Mais de 1.000 horas gravadas com sindicalistas que participaram das greves, né, daquele processo todo que começou em São Bernardo, mas que se espalhou por todo o estado, por várias categorias e por outros estados também. Então, o centro foi fundado em 1980, a partir desse grupo de jornalistas, né, que eram ligados principalmente ao Boré, né, o Sérgio Gomes, aí a Carmen Evangelho também, que era a pesquisadora que era responsável. Aí o centro teve uma atividade durante essa primeira década, tiveram publicações e tal, inclusive publicações do Zé Luiz Del Royo, que também é uma pessoa importante aí nesse meio. Aí depois passou uma fase um pouco no esquecimento, assim, um pouco abandonado, mas mesmo assim continuou funcionando, com um mínimo de atividade, um mínimo de infraestrutura. Mas continuou funcionando o Sindicato dos Têxteis. Aí, em 2010, a gente fez uma revitalização, fomos lá para um salão dos sindicatos aposentados, que é onde o centro está hoje. Eu comecei a trabalhar lá. Aí a gente começou também então, o principal ação do centro é guardar o arquivo, né? A gente tem um arquivo do movimento sindical, né, com vários sindicatos, assim, com jornais, cartazes e material sindical. Então, o principal para o Centro de Memória é a guarda do arquivo. Mas, a partir disso, a gente faz também divulgação, né, a gente faz projetos, né, para sindicatos, resgates da história. A gente também faz projetos assim, culturais, tipo música e trabalho. A gente faz uma relação de alguma. A gente vai ter uma página que é música e trabalho, por exemplo. Então, a gente faz uma relação. O que aquela música diz sobre o mundo do trabalho? A gente faz umas análises. Assim. Então, a gente tem um pouco essa preocupação em ter uma ação mais cultural. Né? A gente fez o livro O Mundo do Trabalho no Cinema, onde a gente analisa filmes a partir da ótica do mundo do trabalho. Então, a gente tem um pouco essa ação cultural e também ação mais histórica mesmo. Né? A gente fez um trabalho grande sobre a greve de 17, né? Uma revista que a gente publicou em 2017, quando a greve fez 100 anos. Depois a gente fez uma revista sobre o movimento sindical em 68. Então, é isso. A importância é que a gente resgatar a história, envolver o movimento nesse debate mais histórico, teórico, e trazer um pouco esse debate para a atualidade, né? Qual que é a importância da história para a gente entender as coisas que estão acontecendo, enfim, é isso. Essa coisa dos arquivos dos sindicatos, como que funciona isso? Os sindicatos enviam os materiais para vocês? Por exemplo, aqui no Sindicato dos Engenheiros, eu posso remeter coisas que a gente produz e aí isso entra para os arquivos aí do Centro de Memória, é isso? Sim, os sindicatos podem enviar também, a gente já recebeu várias, a gente recebeu muita doação de pessoa física também, pessoas do movimento sindical, tipo o próprio João Guilherme doou uma parte, o Hugo Pérez doou bastante coisa, enfim. A própria Carmen, né, que era a pessoa que cuidava antes, hoje ela está morando em Florianópolis, mas ela doou bastante coisa que ela... Tem muita gente que tem coisa em casa, né? Muita gente do movimento, que é do movimento há muito tempo, que guarda as coisas, né? A gente recebe muita coisa assim. Aí os sindicatos também doam.
O centro foi fundado na fundação, já tinha muitos sindicatos doaram para criar a fundação. Então, a gente tem essa base assim, de documentação que foram que foram que as pessoas doaram justamente para se criar o centro. Então, essa é a base do arquivo. Mas a gente também, depois disso, foi recebendo, a gente recebe, sim, a gente recebe os arquivos. A gente também incentiva os sindicatos a guardarem os arquivos, enfim, se não quiserem doar, nas suas próprias entidades, né? Também dizendo mais ou menos como que deve ser né, o ambiente mais apropriado para o arquivo não se degradar. Então, isso também a gente incentiva, faz esse serviço de incentivar as pessoas a guardarem de uma maneira apropriada, né? Mas a gente também recebe. Bacana, é um esforço de preservar a memória sindical dos trabalhadores, seja aí no centro, sejam as próprias entidades, que da hora que todos pudessem ter um centro de documentação bacana, com todos os critérios certinhos e tal, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Às vezes algumas coisas... É claro que, às vezes, não é fácil você ter um ar-condicionado adequado, você ter uma sala só para isso, mas também algumas medidas simples também já ajudam bastante, tipo assim, não deixar na luz, deixar separado, deixar de uma maneira que não pegue... Enfim, tem algumas coisas simples que acho que dá para fazer, assim. Eu sinto que as pessoas do movimento sindical têm bastante interesse em preservar. Tem bastante gente que guarda, assim, não, aquilo está guardado ali há anos, eu não quero mexer, não sei o que fazer, mas também não quero que ninguém mexa. tem muita situação assim. Então, assim, dá para a gente dar algumas dicas para as pessoas armazenarem de uma maneira que não que preserve minimamente, assim. Tá certo. Carolina, e você avalia que esse trabalho do Centro de Memória Sindical também serve como um ponto para que a sociedade em geral saiba um pouco mais sobre o movimento sindical, conheça um pouco mais sobre a luta dos trabalhadores? Não, eu acho que sim, a gente tem sim essa preocupação. Eu acho que a sociedade em geral, assim, as opiniões dominantes são totalmente contra o movimento sindical, mas isso sempre trabalham para desmoralizar mesmo o movimento sindical, né? E eu acho que a gente tenta agir dessa maneira para... As pessoas que estão de fora, é muito difícil entender como é o movimento. A estrutura sindical é um pouco complexa de entender, eu acho, para as pessoas que estão de fora. Quem não está lidando com isso assim no dia a dia, é um pouco difícil de entender, e ainda mais com essa campanha toda que se faz contra, né, como se os sindicatos fossem aparelhados, fossem lá, estivessem se aproveitando, enfim. As pessoas, mas é importante que as pessoas entendam que os sindicatos têm toda uma função, têm todo um papel, é super organizado, né? E é fundamental, enfim. Então, eu acho que o Centro de Memória, ele trabalha para isso. Acho que as pessoas da sociedade procuram um pouco o centro, não é assim, é uma grande procura, mas tem pesquisadores que pesquisam, né? Pesquisadores de universidades, né, que pesquisam no centro, também intelectuais pesquisam também bastante. Eu acho que para os próprios sindicalistas é bom ter o conhecimento da história também, para eles próprios transmitirem isso. Eu acho que isso a gente cumpre um pouco essa função. Quem a gente consegue atingir com os nossos projetos, eu acho que ajuda bem assim no discurso, né, para ter um conhecimento da história. Eu acho que para os próprios sindicalistas, como muitos são muito ligados a uma ação muito imediata, muito pragmática, que a própria natureza do movimento exige isso, eu acho que a gente dá um pouco essa base mais de aprofundamento, né, de conhecimento. Eu acho que, enfim, a gente tenta isso.
Carolina, meus parabéns pelo trabalho do Centro de Memória em geral e do projeto Brasil em 200 Nomes. Super importante a iniciativa. E muito obrigada por essa conversa aqui conosco para contar como foi esse trabalho bacana. Eu que agradeço você, Rita, agradeço o sindicato também parabenizo vocês por fazerem buscarem entender, abrir esse espaço, acho super importante também, a gente sempre está tendo atividades também lá no Sindicato dos Engenheiros, também estamos de parabéns. Obrigada, Carolina. E muito obrigada também a você que acompanha mais esse CESP Entrevista. Quando você assistir essa entrevista, o projeto já estará divulgado e você pode visitar o site do Centro de Memória Sindical para conhecer lá Brasil em 200 Nomes e Brasil em 200 Obras e celebrar o bicentenário da nossa independência, de olho aí na luta dos trabalhadores. Obrigada e até a próxima.